Fala galera, Memphis Depay chama fisioterapeuta de confiança para tratar lesão. E Caio César inicia transição física após lesão. E Tuma licencia da presidência do Conselho do Timão. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Corinthians. E esse jogo teve muita confusão, né? Em campo tiveram as expulsões, mas depois do jogo teve muita confusão, teve delegacia envolvida. Eu quero saber o que vocês acharam de tudo isso, tanto da partida quanto do pós-jogo. Como no futebol foi muito pouco, né, Alex? Boa noite, Alex, Michele, boa noite você em casa. Aí, gente. Como foi muito pouco o futebol, eu começo rapidamente pelo futebol e vou pegar a manchete que o Alex deu ontem no Mesa Redonda. O Palmeiras perdeu por 0-0. Foi um papelão, né, o desempenho do Palmeiras na partida de ontem. A gente vai falar muito dessa confusão. Jogou mal, jogou mais mal. papelão do que isso aí que a gente está vendo. Um papelão, porque o Palmeiras ontem não podia ter deixado de ganhar do Corinthians, ele que é o líder do campeonato. Do lado do Corinthians, né, o aspecto positivo, o Alex, é que o Fernando Diniz conseguiu reconectar o time com a torcida. Sim. E aí, na sequência, a gente vai falar dos lances, e só para você poder falar do jogo. Não é isso. E o Palmeiras, com um a mais, já tinha a obrigação de ir para cima e criar condições para vencer o jogo. Quando ficou com 2 a mais, era praticamente obrigatório o Palmeiras construir naturalmente a sua vitória. Não é um dos melhores elencos da América do Sul, que é o que dizem, mas aí você olha para o banco, a maioria do banco é composta por meninos da base, que ainda não tem a maturidade para decidir um jogo grande, um derby, mas é o elenco que se fala que é um dos maiores da América do Sul, ou um dos melhores. Aí você pega em campo, o Palmeiras não tem laterais de qualidade. Aí você pega um cara do meio campo, que é o Maurício, que não funciona. Aí você põe o Felipe Anderson, que deixa a alma em casa e entra só com o corpo no campo. Também não resolve. Né? O nosso Paulo Massini, companheiro, falou essa frase hoje e ela, para mim, encaixa exatamente no Felipe Anderson. Ele entra sem alma, ele não briga, ele não tenta, ele não demonstra aquela vontade, viu, Gafa, de mostrar que pode ser titular. E aí fica esse chove e não molha. E aí vamos pontuar as situações. A imagem mostra o André, garoto ainda, não é? Eu acho que ficou de exemplo o que aconteceu com o Alan. Gente, né? A mesma coisa, o que aconteceu com o Alan. É absurdo, né, gente? É um absurdo, Mas é um garoto, vai aprender com o erro. Só que o time estava todo pilhado ontem. Todo. Né? Ficou claro e evidente que o Corinthians estava pilhado. E aí a gente tentou imaginar aqui no Mesa Redonda, e eu quero continuar esse exercício com vocês aqui, para ver se a gente chega a alguma conclusão, por que dessa pilha do Corinthians? Ontem nós trabalhamos muito com 2 motivos. Eu tenho uma preleção do Diniz que a gente não viu, que a gente sabe como é a temperatura do Diniz. Eu acho que é isso aí. É a temperatura do Diniz, a gente não sabe como isso aconteceu lá no vestiário, se alguns assimilaram bem e outros não. A segunda possibilidade, que eu acho que tem muito a ver, foi a pressão da torcida em cima dos jogadores, que era um jogo para não perder. E uma terceira foi uma postagem, aí é uma ideia minha, que eu acredito que pode ter influenciado também, a postagem do Flaco na rede social chutando a bandeirinha do Corinthians. Porque o Flaco era o alvo dos jogadores do Corinthians. A gente tem apenas alguns lances. Ontem eu fui assistir novamente o jogo com mais calma e tal. O Flaco foi caçado o tempo inteiro pelos jogadores do Corinthians. Então, acho que foi uma somatória e fez com que o jogo ganhasse o corpo que ganhou, Alex. E, inclusive, o placar eletrônico da Neoquímica Arena, colocando lá, piscando sangue nos olhos, quer dizer, o próprio clube, porque o placar é um segmento do clube, é uma instituição falando ali, sim, oficialmente, né? É uma das formas que o clube tem de se manifestar. Você bota ali sangue nos olhos, você inflama a torcida, você inflama os jogadores. Olha a postagem, a postagem do Flávio. Mas aí, por exemplo, essa postagem, vocês acham errado ele fazer isso antes do jogo? Faz parte do clima do dele. Eu não vejo problema. Eu não vejo problema. Gente, nós somos de uma época em que Vampeta provocava os jogadores do Santos, o Paulo Nunes e tal, enfim, só que alguns assimilam e outros não. E aí o Corinthians entrou muito nessa pilha. Eu acho que foi uma somatória. Alguns jogadores, inclusive, encamparam essa pilha ainda mais. O Mateuzinho e o Gabriel Paulista, por exemplo, pediram o jogo inteiro para serem expulsos, né? O Mateuzinho demorou demais para receber o cartão vermelho. Ele deu margem para ser expulso no primeiro tempo ainda. E no segundo ele foi, depois de dar um soco na cara do Flávio Lopes. Aí, né, tem a expulsão do Mateuzinho, eu concordo com o Alex, mas juntamente com o Mateuzinho, para a gente fazer o contraponto aqui, aí, o seu Gustavo Gomes poderia também. E esse lance aí, É o Mateuzinho foi expulso. É o que eu tô falando. Em cima de quem? Flávio Lopes. Ok, foi expulso. Agora, não vamos... E a do Flaco de cotovelo? Michele, não vamos esquecer exatamente o que você está falando. Não vamos esquecer que do Palmeiras, a arbitragem poderia ter expulsado muito, com certeza o jogador do Palmeiras naquele lance com o Bidon era o Flaco, né? É isso aí. O VAR não chamar. E a cabeçada do Gustavo Gomes no Garro.
É que o detentor das imagens não liberou. Eu sei qual é a imagem, mas eu não achei. O Garro vai sozinho na bola, depois de cabecear, o Gustavo Gomes vem e cabeceia a cabeça do Garro. Mas aí é uma disputa de cabeça que o Gustavo chegou atrasado e cabeceou a cabeça do outro. Mas essa aí do Flaco Lopes era para ser expulso. O VAR não chamou. Assim como o VAR não chamou, antes dessa jogada do Flaco Lopes, para marcar um pênalti que até o André Bocelli viu que foi do Gabriel Paulista em cima do Sousa. Teve, concordo com você, teve o pênalti. Foi antes disso. Tem expulsão do Flaco, que para mim poderia o VAR ter sido chamado, não chamou a arbitragem, deveria ser expulso. Sim. Teve o Gustavo Gomes para mim, que deveria ser chamado e poderia ser expulso, deveria ser expulso no lance com o Garro. E este pênalti que o Alex bem citou aqui, lembrou do Gabriel no Sousa, a penalidade acabou acontecendo, mesmo sem o jogador querer. Não existe isso na regra. Não existe pênalti, falta sem querer. É falta. Então a arbitragem, ela se complicou demais e o Corinthians foi pilhado. Agora, pior que tudo isso que a gente viu, de erro, de arbitragem, dessa pilha, dessa violência, é que o Palmeiras poderia ter perdido para o Corinthians. O Palmeiras foi pior com o Corinthians no 11 contra 11. O Palmeiras foi pior contra o Corinthians no 10 contra 11. Né? E com o Corinthians com 9 contra 11, o Palmeiras também foi pior porque o lance do Yuri Alberto né? Poderia ter decretado a vitória do Corinthians com 2 a menos. O tamanho do papelão que foi o resultado do Palmeiras ontem. Deixa eu só, me permita, Alex, me estender só um segundo. Veja de onde caminhou o Yuri Alberto, o Corinthians já estava em desvantagem. Né? Não, mas veja o desgaste, Michele. Ele rouba lá atrás, olha o esforço que ele faz aí. Aí ele continua caminhando, e vai caminhando. Podia ter parado, quando chega ali, chegou sem perna. Eu não crucifico o Yuri Alberto porque ele estava lá atrás fazendo a função de Mateuzinho. Entendeu? Então, é claro, era a bola do jogo. Poderia ter decidido, Alex, mas podia ter feito por cima, né? Rola a bola pro cara. Alex, mas chegou sem perna lá na frente, Alex. Vai dar aquela chutar, já que tá coberturinha, assim. Já que tá sem perna, em vez de chutar, rola. Foi até ali, pô, faz o mais fácil. Foi até ali, já. Mas e pra chegar até lá? Sim, mas rola pro cara, então, se ele não tem força pra chutar. Mas ele tentou. Mas ele achou que dava. Vocês estão passando pano nesse gol que ele perdeu? Não tá passando pano, é mérito dele, que até o último segundo e mérito do Carlos Miguel, que defendeu. Ele chutou em cima do Carlos Miguel. Imagina, o Carlos Miguel abriu o braço e pegou no braço que ele abriu. Olha lá, ele que defendeu. Agora, mais do que ficar só discutindo o Yuri Alberto, eu não ouvi o senhor criticar o Palmeiras se submeter a isso. O quê? O que eu mais falei foi isso. Hoje eu não estou ouvindo. E a bandeira desse lance aí é o Felipe Anderson, que perdeu a bola num passe displicente que ele deu, e aí foi ainda tentar recuperar. Olha aí, deu um carrinho como se estivesse brincando com uma criança, em vez de tentar roubar a bola. O Felipe Anderson tem água de salsicha na veia. Quinta série é o seguinte, você que está em casa, avisa o grupo do condomínio, chama no grupo da família, no grupo da classe, que o debate vai continuar e tem muita informação exclusiva ainda hoje aqui no Gazeta Esportiva sobre Corinthians e Palmeiras, tá certo? Chama aqui no Gazeta Esportiva o repórter Thiago Salazar, novo contato. Queria saber o seguinte, Salazar, a diretoria do Corinthians está irritada com as expulsões, com a conduta dos atletas? Não só com isso, Michele. Boa noite mais uma vez para você, para todo mundo que está aqui com a gente no Gazeta Esportiva. A diretoria do Corinthians se reuniu com o elenco nesta segunda-feira para ter uma conversa sobre tudo o que aconteceu na Neoquímica Arena. A intenção é que sirva de lição para o Corinthians, de repente, não correr os mesmos riscos, inclusive com o que aconteceu fora de campo em toda aquela confusão. E pauta deste debate foram as expulsões. A expulsão do Alan, a expulsão do André, a expulsão do Mateuzinho. Houve, de fato, uma conversa, até algum diálogo entre os dirigentes, sem o elenco, sobre um estudo de eventuais punições, porque o pessoal ficou bastante irritado com o comportamento dos jogadores em campo. Além disso, muita irritação também com a CBF, principalmente pelo VAR, não ter chamado o árbitro da partida para analisar o lance do braço do Flaco, que acaba atingindo o Breno Bidon. Hoje tem reunião da CBF com os clubes para falar de arbitragem e o Corinthians promete levar esse assunto para a pauta e quer entender da CBF o que aconteceu para o VAR não ter se manifestado. Michele. Tá certo. Salazar, o que você acha, Garrafa? O VAR tem que se manifestar, não tem? É o que a gente estava falando aqui. Porque é um absurdo o VAR não ter acionado a arbitragem em três lances capitais. E o Corinthians reclama com a sua razão. Um desses lances que eu estou falando era a favor do Palmeiras, mas aí, beleza. Isso era um pênalti. Foi lá a interpretação. E eram 2 expulsões.
Mas eram duas a do expulsões. Gustavo Gomes eu discordo e a do Flaco era o último lance do jogo, não ia mudar nada. Mas no mínimo você tem que chamar, Alex. Tudo bem. Né? Tudo Porque bem. é só olhar em rede social, é questão de direito de imagem e tal. Sim. É só você olhar. A gente estava assistindo a partida na hora, a gente assistiu junto, a gente não levou. Mas depois olhando com atenção, não tinha mais bola quando o Gustavo Gomes vem cabecear o Galo. Eu não concordo com a do Gustavo. Não tinha mais bola, não. Não tinha mais bola. Então, Teve pelo menos a arbitragem foi muito ali, mal. né? É amarelo, imprudência. E gostei, Então, amarelo. e gostei, pode ter passado despercebido, mas não passou, é a fala do Diniz. Não teremos mais expulsão assim aqui no Corinthians. Nossa. Então, o Diniz está completando... O que ele quis dizer? Acabou a farra do Que boi. ele não aceita expulsão infantil de jogador desse jeito. menino que deixa o time na mão. É isso que ele quis dizer. Então, assim, o Diniz, que por muita gente foi criticado, até quando dá a opção... Quando não dá tem opção, uma semana no clube e já está dando a letra, Quando né? dá a opção do Diniz, o que eu disse certinho. aqui, fiquei preocupado, será que o Diniz vai implantar aquele sistema? E o Diniz, esse início de trabalho do Diniz tem sido um trabalho muito bom. Reconectou a torcida que estava num BO com os jogadores do Corinthians. Mas falando né? em BO, a gente não comentou aqui, o Luiz fez lá o BO, o exame de corpo de delito, porque falou-se que quebrou-se o código de ética, que o jogador tem que brigar com o jogador, e a parte de física contra a parte física, e aí o acordo não deu certo, porque a juíza propôs um acordo de R$8 mil para ser pago em cestas básicas para uma instituição de adolescentes, lá de crianças, e aí o Palmeiras e o Luiz não aceitaram e vão levar adiante. Assim, me permita, Alex, assim, gente, não aconteceu absolutamente nada, porque ontem, né, aliás, fizemos um trabalho muito legal com os nossos repórteres, mostrando o fato em cima do lance, o que estava acontecendo, e vai para o G-Crim e tal, e eu estou esperando. Chegaram as imagens no Mesa Redonda, e de ontem para hoje não surgiram novas imagens. Não. Cadê a tal da agressão? Gente, espera um pouquinho, teve aquele empurra-empurra, G-Crim, né? A gente viu imagens o Palmeiras, quando não vai bem, é sempre uma mudancinha de foco, né? Falou, vamos lá pro G-Crim para mudar o foco, para não falar do papelão que o Palmeiras fez, porque foi um papelão? É isso. Bom, vem pra cá, você que está... O Corinthians não tem muito tempo para pensar no clássico contra o Palmeiras. O foco agora são os 2 próximos compromissos do clube e o técnico Fernando Diniz deve ter novidades na escalação. Quem pode voltar, Salazar? Olha só, Michele, um retorno certo é do Alex Santana, que estava treinando separado, não vinha treinando nem com o grupo, completamente afastado dos trabalhos do Corinthians. Houve uma conversa do Fernando Diniz com o Alex Santana, houve uma conversa com a diretoria que deu o aval. O Alex Santana, portanto, fica à disposição a partir de agora de Fernando Diniz. Para a Copa do Brasil, para o Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores da América só numa eventual oitavas de final por enquanto, já que ele não foi inscrito dentro do prazo. E o Corinthians também trabalha com a ideia de ter Memphis Depay e Caio César ainda essa semana. A comissão técnica não tem convicção se vai conseguir tê-los à disposição agora no meio de semana diante do Santa Fé pela Libertadores ou no final de semana pelo Brasileirão contra o Vitória fora de casa, mas há uma expectativa muito grande para que Caio César e Memphis Depay consigam se recuperar a tempo. E uma notícia de hoje à tarde, Júlio César, ex-goleiro do Timão, que estava como gerente de futebol do Red Bull Bragantino, foi contratado pelo Corinthians e a partir de agora é o novo gerente de futebol do clube aqui do Parque São Jorge. Ele que vai ficar nas viagens, no CT, fazendo aquele elo entre diretoria e time de futebol, Michele. Muito legal, eu gosto muito do Júlio César. Bom, daqui a pouquinho o Alex e o Garrafa comentam, mas antes você sabia que a partir de 2019 foi autorizada a redução. E aí, Júlio César voltando para o Corinthians, quantas novidades, né? Memphis pode ir, Caio César podem jogar. Ai, fez falta, tinha que ter jogado. Só uma coisa, Michele, sobre o Júlio César. Assim, eu convivi com o Júlio César durante muito tempo, quando era repórter de campo ainda, cobrindo o dia a dia dos clubes. Pessoa, né? E é um cara sensacional. O Júlio César é um cara muito bacana, muito educado, acima da média quando a gente conversa com o Júlio César. Eu só não sei qual é a bagagem, o que ele traz em termos profissionais para exercer um cargo importante dentro do Corinthians. Porque uma coisa é a pessoa ser gente boa, outra coisa é ela ter competência para exercer uma direção. No Bragantino, né, no Red Bull Bragantino, ele já vinha exercendo mas no funções, Corinthians é diferente, né? Talvez né? não, lógico, né? Ele já conhece não a casa. exercendo, Sim, acho que facilita. não exercendo talvez a mesma função, mas vai trazendo o seu histórico. Sim. Mas é um cara que tem identidade com o clube, conhece o Corinthians. Conhece muito. Acho que isso é importante, Michele e Alex, nesse momento. Um cara com conhecimento do que é o clube. Então, boa sorte a ele. E que em breve ele possa estar aqui numa resenha com a gente, aqui no nosso Mesa Redonda, no Gazeta Esportiva. Ele merece, é um cara muito bacana. Olha, daqui a pouco a gente vai falar dessa postagem do Memphis, hein? Das postagens, mas assim, estão gerando uma polêmica. O que ele quis dizer com aquele desenho que ele postou? Já a gente vai colocar aqui no Gazeta Esportiva. Fala muito e está jogando pouco também o holandês, né?
Bom, a discussão com o Corinthians não foi a única que o Palmeiras se... Rede Esportiva, o assunto de agora é Memphis Depay. Salazar, ele se envolveu numa polêmica no final de semana, é isso? Pois é, Michele. Memphis Depay, como sempre, até quando ele não está jogando, ele se envolve em polêmica. Dessa vez, ele fez uma postagem, publicou um textão ali falando sobre a vontade dele de ficar no Corinthians, sobre a insatisfação dele com alguns departamentos do clube, com um erro que aconteceu com ele no tratamento, que ele fez de tudo para jogar este derby e não conseguiu. Enfim, mas o que chamou mais a atenção da gente é, primeiro, o Memphis confirmou a informação que nós demos com exclusividade aqui no Gazeta Esportiva, que há uma insatisfação dele com alguns departamentos do clube e que ele tem interferido e reclamado nestes departamentos. E o segundo ponto, que também tem chamado a atenção da gente, é como o Memphis tem se manifestado e de como isso tem sido digerido dentro do Corinthians. O Fernando Diniz, inclusive, falou sobre o assunto ontem. Vamos dar uma olhada. Eu sei que o Corinthians tem grandes profissionais e sei que o Memphis é um grande profissional. E eu gosto de todo lugar que eu estou de trabalhar e dessa comunicação com o departamento médico do jogador. Eu acho que a gente vai entrar numa linguagem comum para ajudar o Memphis e ajudar os outros jogadores também, mas especificamente nesse caso do Memphis, para deixar esse negócio redondo. Bom, e para deixar esse negócio redondo, como disse o Fernando Diniz, o médico que estava tratando da lesão na coxa do Memphis Depay lá na Holanda e depois na Espanha, veio para o Brasil, se encontrou com o departamento médico do Corinthians nesta segunda-feira no CT Joaquim Grava, para tentar ali, de alguma maneira, alinhar o tratamento, porque o Memphis Depay tem se incomodado muito e, na opinião do holandês, o pessoal que tem tratado ele tem errado neste tratamento e não tem deixado ele apto a jogar, Michele. O pessoal tem errado? O pessoal do Corinthians está errando, é isso? Na visão do Memphis, ele coloca isso de forma ali na sua postagem, que a gente possa entender dessa forma. Agora, na véspera de um clássico, Nossa, o Memphis aparece com esse tipo de postagem, né? Depois ele vem dar uma explicação. Aliás, o Memphis, ele fala, eu insisti para jogar amanhã, mas infelizmente não é possível, né? Isso na véspera do jogo, por causa de alguns erros. Quais erros? Se estivesse ele numa entrevista, eu perguntaria a ele, quais são os erros? E se existem erros no Corinthians, seria muito mais interessante que você, Memphis, levasse diretamente ao técnico Fernando Diniz, que tinha um pipinaço pela frente, nada mais, nada menos do que o Palmeiras. Então, o seu Memphis Depay, que não levou em quadro da torcida, ele não levou em quadro da torcida, porque ele só anda de helicóptero, né? Um direito que ele tem essa possibilidade, ele não levou em quadro da torcida, e aí ele fica colocando problemas dele com a seleção holandesa. Achei que ele foi muito infeliz, no meu entendimento, de trazer esse problema, tornar isso público, antes de falar com o treinador que está chegando. E o Diniz foi muito bem, falou, vou deixar redondo, isso tem que ficar redondo. Né? Então, estou gostando do comportamento do Diniz. Pareceu ser uma decisão própria, baseada em impulso de insatisfação e que ele tomou sem conversar com ninguém. Não me parece que ele fez essas postagens depois de conversar com alguém do clube, da diretoria, da comissão técnica. Fez na cabeça dele, ficou com vontade de postar, estava contrariado com alguma situação, foi lá, postou e dane-se. E aí... Jogou a bomba. Jogou a bomba e as pessoas que se virem aí, achem o que quiserem, não tô nem aí. Foi mais ou menos esse o espírito que ele fez. Plano B e plano C, né? Ele fez, não é isso? Plano A, fico no Corinthians. Tem o desenho? Fico no Corinthians, vou com a cobra. É na próxima. Não é isso? Então. Faz o seguinte, a gente vai explicar sobre o desenho que o Garrafa tá falando, porque é uma postagem assim, tem uma árvore, ele lá... Bom, véspera de um clássico. Na véspera de um clássico a gente vai mostrar para vocês e tudo tem a ver com aquela questão do ambiente que ele geraria no Corinthians. Vamos falar sobre o futuro dele, as datas prováveis de Vitor Roque e Paulinho entrarem em campo pelo Palmeiras e muito mais. A gente fala agora mais um pouquinho de Memphis Depay. O tema é a renovação de contrato. Thiago Salazar, conta pra gente como está essa renovação. Não era que ele ia embora depois da Copa do Mundo, que não ia ficar no Corinthians? Esse é um assunto que, olha, está bem dividido dentro do Corinthians e ficou ainda mais depois da postagem dele que você estava comentando aí, Michele. Uma foto ali, uma arte em que ele se coloca em dúvida, né? Como se todos os cenários levassem a muita dificuldade para ele. Pegou muito mal, a repercussão foi muito ruim para o Memphis Depay. O que ele fez? Imediatamente apagou essa postagem para em seguida postar aquele textão que nós mostramos aqui. O Fernando Diniz ontem foi questionado sobre essa relação de amor e ódio que Memphis Depay tem causado dentro do Corinthians e na torcida. Vamos ouvir o que disse o técnico.
Eu sou da parte, eu gosto muito do Memphis. Gosto como jogador, acho que tem um jogador que tem um tipo de personalidade que faz muito bem pro futebol, um jogador muito espontâneo. E eu vou fazer de tudo aqui para ajudar o Memphis. Quem vai fazer de tudo também é Marcelo Paes. O executivo de futebol do Corinthians é o principal entusiasta da renovação do contrato do holandês. Pelo Marcelo Paes, amanhã o Corinthians já deveria renovar esse contrato. Ele quer que Memphis continue por aqui. O problema é que a gente sabe quanto isso custa. O Corinthians, a diretoria entende que sem uma empresa para pagar o que custa a Memphis Depay, não tem condição de renovar. Também há uma ala que entende que não tem que renovar porque ele não tem entregado dentro de campo. Só que a gente sabe, o Corinthians está devendo 42 milhões de reais para o Memphis Depay. E esta dívida pode acabar, entre aspas, forçando uma renovação, já que se ele for embora e acionar a FIFA, muito provavelmente o Corinthians vai acabar sendo de novo punido pela entidade máxima do futebol. Michele. Senhora, quem tá na árvore parece que é o Corinthians. Daqui a pouco a gente vai mostrar de novo aí a foto da postagem do Memphis Depay. E vamos pôr a foto do Memphis ali para entender os sinais aí. É o seguinte, ali tá escrito assim, ó, tem um leão, tá vendo o leão, Garrafa? No leão tá escrito assim, ó, quit without a backup plan. É abandonar o trabalho sem um plano de backup, digamos plano assim. B, né? Um plano B. Então eu tenho um leão ali. Aí, pra cima, tem uma cobra, onde está escrito assim, stay at my job, continuar no meu emprego, tem uma cobra. Ou seja, tá cheio de víboras no Corinthians, ele quis dizer. Aí ele lá pendurado, e se ele cair na água, tem o que é aquilo? Monstro do Lago Ness? Não. Switch to another job, trocar de emprego, aí ele é devorado pelos jacarés. Tudo isso ele fez na véspera de um Corinthians e Palmeiras. Cara, qual é a noção de fazer isso? Você tá Por entendendo? que ele fez isso? Porque, eu não entendo, cara. Sabe? E aí, como disse o Salazar, pegou muito mal. Teve gente que falou, não está satisfeito, pode vazar. Uma coisa é o Corinthians dever os 42 milhões a ele tem que receber, o staff dele tem que sentar com a diretoria e as partes chegarem a um acordo. Isso é uma situação. A outra situação é ele não agitar ainda mais o ambiente. O Corinthians ia para um jogo dificílimo. O Corinthians, e ninguém está falando, gente. Hoje na reunião a gente tocou nesse assunto. O Corinthians é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. A Chapecoense tem um jogo a menos, pode ficar com o mesmo número de pontos do Corinthians. Então o Corinthians está num problema enorme, tinha um jogo pesadíssimo contra o líder do campeonato e o seu Memphis está brincando de vou com o jacaré, vou com a cobra ou vou com o leão? Com isso, Garrafa, sabe o que ele demonstra? Que ele se sente maior do que o Corinthians. Eu sou o mais importante daqui. E eu posso fazer o que eu quiser, inclusive provocar o próprio Corinthians. Porque quando ele fala que se ele ficar no trabalho, tem uma cobra ali. Vai ficar no meio das cobras? Então, se a cobra está incomodando, cara, procura outra solução para você. Se a cobra está incomodando, mostra o pau, Uau. Não é? Dá na cabeça e mata. Pisa na cabeça da serpente, dá o nome da cobra, não é isso? Dá o nome, é muito ruim, gente, que fica agindo com ironia, com meias palavras, com fotinho. Eu não suporto. Ainda mais mexendo no ambiente de trabalho, cara. Porque se ele não dá nome, todo mundo pode se sentir assim, poxa, será que foi comigo? O técnico, o presidente, o diretor, os jogadores. Será que ele quer... O que ele quer dizer? Quem são as cobras do Corinthians? Né? Ele levanta uma lebre desnecessária no momento de reestruturação do Corinthians, chegada de um novo técnico, um novo trabalho. E as imagens dele no dia do Clássico, né? Ele aparecendo no gramado, né? Todo ali cheio de onda, de terno, né? Gravata e tal, em grande estilo, e não participou do enquadro com os jogadores. Né? Mas ele aí ele não deu a cara a tapa. Imagina. Ele não deu. Sobrou para quem? Pro Gabriel Paulista, pro Mateuzinho. Pro André, né? não foi o André? Enfim, pros jogadores do Corinthians. Até onde vai essa liderança do Memphis Depay? Como disse o Quem era Alex? que estava dando risada? O Caio. É o Caio? César? Não era o Caio César? Era No o Caio César. Era o Caio César. Risada, Ele não sabe nem onde ele está ainda. Bom, deixa eu falar. O Salazar tem uma última informação exclusiva. O que é? Conta. Oi, Michele. Olha, uma informação de última hora. O presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Thuma Júnior, se licenciou do cargo. Isso significa que Leonardo Pantaleão, antes presidente da Comissão de Ética, agora assume a presidência do Conselho Deliberativo. E a grande discussão aqui é a tal da reforma estatutária, que ia acontecer em Assembleia Geral aqui no Parque São Jorge nesse sábado, mas com uma liminar da Justiça nesta segunda-feira derrubou essa possibilidade. Então não teremos mais a votação da reforma estatutária. Romeu se licenciou do cargo e Leonardo Pantaleão
Leão, que estava na comissão de ética e enviou ao Conselho Deliberativo o parecer com a sugestão de expulsão do André Sanches nessa segunda-feira também, é quem vai assumir o Conselho agora e pode, inclusive, colocar essa pauta do Andrés para ser discutida e debatida no plenário, Michele. Ok, pessoal, vamos conferir os destaques. O atacante Caio César iniciou nesta segunda-feira a transição do departamento médico para os gramados. Parcialmente recuperado da lesão no músculo posterior da coxa direita, o jogador não disputa uma partida oficial desde o dia 15 de março, quando enfrentou o Santos na Vila Belmiro pelo Brasileirão. A transição é o último estágio antes da total recuperação de um atleta lesionado. Na prática, Caio César fará exercícios no campo sob supervisão da comissão técnica para recuperar a forma física e, aos poucos, ser reintegrado ao elenco para a sequência da temporada. Emprestado pelo Al Hilal, o atacante é tratado como a esperança de dias melhores para o Corinthians. Com apenas 3 jogos pelo clube, Caio César tem 2 assistências. Sem ele, o Timão recorreu a Jesse Lingard e Vitinho e Kaique nos últimos jogos. No treinamento desta segunda-feira, dia seguinte ao derby na Neoquímica Arena, apenas os reservas do Corinthians trabalharam no gramado. Os atletas que estiveram em campo por 45 minutos ou mais no clássico com o Palmeiras ficaram na parte interna do CT Joaquim Grava, cumprindo o cronograma de exercícios regenerativos. O elenco volta aos treinamentos na tarde da próxima terça-feira. Será a única atividade em campo que o técnico Fernando Diniz terá para montar o time que enfrenta o Independiente Santa Fé, da Colômbia, pela segunda rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. O duelo será disputado na quarta, a partir das 21h30,